Olá, sejam bem-vindos ao culto online da Igreja Batista Brasileira em Chicago. Que alegria para nós, neste dia, você ter se conectado conosco para adorarmos ao Senhor juntos. Espero que você esteja colocando sempre a sua confiança no Senhor. Como você tem estado nesses dias? Sabemos que o Covid tem trazido muitas mudanças, até o que você vê aqui hoje. Nós estamos gravando num lugar diferente, o nosso santuário está em reforma, mas o Covid tem trazido várias mudanças, circunstâncias inesperadas, circunstâncias difíceis talvez, que talvez tenha te afligido ou até feito você pecar. Como tem estado os seus dias? Quero chamar a atenção tua para 2 versículos, lá no Salmo 51, escrito por Davi, em um momento muito atribulado da sua vida, em um momento também de muita convicção do seu próprio pecado. E Davi se volta para Deus e fala essas palavras, no versículo 12 e 13 do Salmo 51, escute a palavra do salmista. Ele diz assim: Senhor, dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Davi com certeza estava cercado de desobediência e até na sua própria vida mesmo, mas ele reconhece a importância de se voltar, arrependido, se voltar para o Senhor, e ele confia que Deus renovará a sua alegria. Que assim seja. Nesse momento, onde você estiver, quero convidar você, levanta a sua voz em louvor a Deus. Esse é o Deus que salva, Ele é o Rei das nações. Vamos cantar louvores a Ele. As tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos, Rei das nações. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome?
ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só o teu nome é santo. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos novamente, nosso Deus. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Diga: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Dê glória a Ele. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos novamente. Glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nunca se ouviu, nem com olhos se viu, nem jamais se percebeu, porque nunca existiu, outrora ou agora, e nem nunca haverá um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele
espera. Nunca se ouviu, nem com olhos se viu, nem jamais se percebeu, porque nunca existiu, outrora ou agora, e nem nunca haverá um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se ouvir. Nós vamos orar agora, e como temos feito durante todo esse período de reflexões sobre o tema família, nós vamos orar de novo pelas nossas famílias. É momento de você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante de Deus juntamente comigo. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, nosso amado e querido Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença para colocar as nossas famílias debaixo da Tua proteção. Nós confiamos em Ti, que o Senhor é o Pai protetor, é o Pai que cuida, é o Pai provedor também, e sabemos que o Senhor quer que as nossas famílias estejam bem, estejam felizes e em segurança. A Tua palavra nos traz muitas promessas a respeito disso, e nesse instante nós queremos colocar diante de Ti as nossas necessidades para com as nossas famílias. Pedimos que a Tua paz esteja nos nossos lares, Senhor. Nesses momentos de dificuldade, de apreensão, pedimos que o nosso coração esteja tranquilo, confiante em Ti, sabendo que o Senhor está providenciando tudo o que nós precisamos. Também oramos, Pai querido, para que as nossas famílias estejam com saúde. Passamos por um momento difícil, em que a pandemia assola toda a humanidade, e nós pedimos, Pai amado, que o Teu anjo protetor esteja sobre nós e ao nosso redor para nos proteger de toda doença. Não somente a Covid-19, nós oramos também para que o Senhor nos proteja de outras infecções, de outras doenças que por acaso possam estar rondando o nosso lar. Também, querido Deus, pedimos para que o Senhor esteja nos protegendo dos ataques do inimigo. Satanás é sagaz e cruel e aproveita cada momento para nos colocar em armadilhas, nos colocar em constrangimento. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir a Tua proteção, conforme Jesus nos ensinou. Livra-nos do mal e não permita que a gente caia em tentação. Ó querido Deus, clamamos para que cada pessoa da nossa igreja, das nossas famílias, da família de Deus, esteja realmente preparada e também, Pai amado, protegida destas incursões e ataques do inimigo. Nós confiamos em Ti e colocamos as nossas famílias nas Tuas preciosas mãos. E oramos assim, confiantes no poder do nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos encerrar a nossa série de reflexões sobre família. E hoje nós vamos comentar a história de uma família onde não temos os nomes de seus integrantes e nem o endereço dela. Na história não aparece a figura da mãe e nem a dos sogros, mas é uma das histórias mais famosas que Jesus deixou para nós. É a parábola do filho pródigo. Vamos ler essa parábola com bastante atenção, lembrando que parábola é uma narrativa para ilustrar uma lição principal.
normalmente extraída do cotidiano dos ouvintes. Acompanhe a leitura bíblica em Lucas 15, do verso 11 a 32. Diz assim o texto bíblico: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando volta para casa este seu filho, porém, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O texto de Lucas, capítulo 15, do verso 11 a 32. Queridos, reconciliação. Este é o caminho que Deus preparou para cada filho seu. Esta é a principal lição desta parábola. Jesus estava reunido com pessoas estigmatizadas socialmente e foi criticado por isso. As pessoas diziam: Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus respondeu a esta crítica com 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. As 2 primeiras são lições profundas, porém mais breves em sua narrativa. A parábola do filho pródigo é cheia de detalhes, por isso é mais extensa, como nós acabamos de ver. E em cada personagem encontramos a tônica da reconciliação, amarrando todos os personagens com um amor profundo. Eu convido você a caminhar junto comigo
para o estudo desta parábola e de seus personagens a partir de agora. Primeiramente, vamos ver o filho mais novo e inconsequente. É um moço cheio de energia, cheio de planos, mas trilhou por vias perigosas. E nós podemos observar passos para um filho se perder nessa trajetória que a história nos mostra. Nós vemos este jovem exigindo do pai: quero a minha parte da herança. Notem vocês que o tom não tem a palavra por favor, ou um pedido, será que o senhor pode me atender? É uma exigência. E do jeito que nós vemos no texto, por trás temos uma grande vergonha para qualquer família quando um jovem agir assim. Porque a herança está reservada para depois do falecimento do pai. E este jovem, logo de cara, pede a sua parte da herança, considerando como o seu pai já estivesse morto. Também vemos passos para um filho se perder, além dessa exigência e falta de respeito, é a sua partida. O texto diz que pouco tempo depois ele partiu para longe. Ele reuniu tudo o que tinha. Não demorou muito e foi embora. Foi para longe de casa, para não ter nenhum tipo de controle paterno na sua vida. Segundo passo para um jovem se perder é quando quer ter uma vida totalmente independente, sem controle de ninguém. Também vemos, meus queridos, a seguir, que ele desenvolve uma vida sem princípios. O texto menciona que ele vivia irresponsavelmente. Também na palavra que lemos, há a expressão na boca do filho mais velho: ele desperdiçou tudo com amigos e prostitutas. Ou seja, era um jovem sem freios, sem escrúpulos e sem juízo. E claro, vem as consequências. Nós temos a sua triste condição. Ele não tem controle do que acontece ao seu redor. Veio uma grande fome, aconteceu uma situação de desgraça para todas as pessoas ali, e ele então não tinha dinheiro e nem emprego. Faminto, sem dinheiro e sem amigos. Que situação difícil que ele estava passando. Mesmo roteiro para muitos jovens que se perdem, exatamente isso. Pensam que os tempos difíceis nunca vão ocorrer, que os amigos estarão o tempo todo ao seu redor. Nem sempre vai acontecer isso. E a sua humilhação é o que vai acontecer a seguir. Ele vai conseguir um emprego, finalmente, mas um trabalho muito, muito complicado para qualquer judeu. Cuidar de porcos era a pior profissão para um judeu daquela época obter. E vejam que não para ainda por aí. Não só cuidar de porcos era humilhante, mas o texto menciona que ele, passando tanta fome, desejava encher o seu estômago com a comida dos porcos. Queria comer como os porcos comiam, de tão grande que era o seu desespero. Todo esse quadro que Jesus desenhou, nós vemos se repetindo no decorrer da história. E hoje, muitos jovens estão nos mesmos caminhos. É muito fácil se perder nesta mesma direção. Milhões e milhões de jovens preferem este caminho de uma vida totalmente livre e acabam se tornando escravos e miseráveis quando a conta bate em sua porta. Mas ainda bem que a narrativa não termina aí e o final dessa história é um final feliz. Ainda bem que para os jovens de hoje a história não precisa acabar na sarjeta ou num presídio ou mesmo no cemitério. Deus tem um final melhor para a história de cada um de nós. Vejamos então os passos para o filho regressar. Quando nós lemos o texto, nós também podemos perceber o retorno para casa seguindo determinadas etapas.
Primeiramente, ele caiu em si, ele despertou. Parecia que até esse momento ele estava cego, não tinha noção das suas decisões e do que estava acontecendo ao seu redor. Mas o texto menciona que ele teve um insight, ele despertou, caindo em si. Segundo ponto que nós vemos também é que ele avaliou a sua vida, viu os prós e os contras, racionalmente pôde fazer as contas do que era a situação e qual era a condição que os seus empregados tinham na casa de seu pai. Ele estava faminto, enquanto os empregados de seu pai viviam e comiam muito bem. E ele tomou uma decisão para voltar. Novamente, esse jovem tem proatividade. Ele decidiu reagir, resolveu retornar, voltar para casa, tomou essa decisão. Também é interessante que o texto menciona que ele tomou consciência do seu erro e elaborou uma confissão. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno. Ele elaborou isto e foi para casa repetindo este discurso para dizer a seu pai. Interessante também que o texto menciona que ele planejou humilhar-se. Ele não queria necessariamente se tornar novamente um herdeiro. Ele diz, faz-me como um dos seus empregados na sua confissão. Então, ele está aceitando a condição de ser apenas um empregado. Que diferença daquele menino orgulhoso e prepotente que chegou para o pai e disse, dá-me a minha herança. Agora ele está manso e dizendo, eu quero apenas trabalhar para o Senhor e receber o meu sustento. Ele, então, se humilha para voltar para casa. Também, meus queridos, ele se prontificou a regressar, dando os passos nesta direção. Quando eu falo sobre isto, eu estou me referindo ao quebrantamento para passo a passo voltar para casa. Isso não é fácil. A atitude de se prontificar passo após passo no destino para casa é uma decisão e uma atitude difícil. Esta decisão, acompanhada da atitude de voltar para casa, como falei, ela é difícil porque ela quebra o orgulho pessoal que todos nós carregamos. E este orgulho pessoal, ele pressupõe este sentimento, de independência. Aqui, o filho pródigo está declarando para si mesmo que ele precisa ser dependente do pai. Também impõe ao filho pródigo a decisão de submeter-se ao outro. Tudo isso que eu falei agora, humilhar-se, depender, submeter-se a outro, vai contra a natureza humana, na sua mais profunda essência. Nós não gostamos de fazer essas coisas. E quando falamos a respeito de Deus, o homem se rebela ainda mais. O homem não quer ser dependente de Deus, não quer se submeter a Deus e também não quer se humilhar diante de Deus. Então, quando o filho pródigo toma esta atitude de voltar-se para seu pai, está escolhendo o caminho mais difícil. E quando o ser humano decide voltar-se para Deus, é um caminho difícil e estreito. O próprio Jesus falou sobre isso, mencionando uma outra parábola, que é a parábola dos dois caminhos. O caminho largo e tranquilo vai levar as pessoas para a perdição. E o caminho apertado e difícil é o caminho que leva à salvação. Então vemos na figura do filho pródigo tanto os passos para um filho se perder, quanto os passos para aquele filho regressar à casa do pai. O segundo personagem que nós queremos destacar aqui hoje é a figura do pai incomparável. Queridos, é impressionante como vemos a figura descrita desse pai na parábola, abrigando em seu coração sentimentos muito conflitantes. Ele sente um tremendo amor pelo seu filho, mas ao mesmo tempo uma frustração, porque este filho está pedindo a herança antes mesmo do pai morrer.
Este coração paterno tem todo o cuidado e respeito para com aquele menino, mas o vê partir. Ele sente saudade e quase luto, e ao mesmo tempo uma esperança inexplicável que alimenta para que o seu filho amado volte. Todas estas coisas misturadas naquele coração paternal. Relacionamos aqui algumas atitudes desse pai incomparável com as atitudes do próprio Deus, desejoso de resgatar os seus filhos. Vemos que este pai é um pai que espera e espera a volta de seu filho perdido. É aquele pai que está sempre olhando para o portão e o momento em que na curva do caminho a figura do seu filho vai aparecer. É um pai também que se compadece ao ver seu filho de longe e corre para abraçá-lo. Quantas emoções tomaram conta daquele coração ao ver o seu filho maltrapilho aparecendo no caminho de volta para casa. É um pai que ama e beija o seu filho, mesmo que ele esteja com roupas sujas, mesmo que ele esteja parecendo um mendigo. Lembre-se do emprego dele, cuidava de porcos. O seu pai não se importa com isso, ele abraça e beija o seu filho, pois ele está de volta. É um pai que cuida do filho, providencia rapidamente roupas novas, sapatos novos, tudo limpo para restaurar a posição deste menino que volta para casa. E não para por aí. Este pai amoroso, ele honra aquele menino dando um anel para ele. O que significava isto? Dar um anel para o seu filho é restaurando a sua posição de filho herdeiro. Ele não anda descalço, não é um escravo, tem sandálias. Ele não tem mais roupa de trabalhador, ainda mais trabalhador que cuida de porcos. Ele tem roupas novas, prontas para uma festa, e ele tem um anel, o anel de herdeiro, o filho deste grande homem, deste pai amoroso. Também nós vemos que este pai é aquele pai que celebra com alegria e envolve todos ao redor para fazer uma grande festa, da mesma forma como os amigos daquele pastor que foram convocados para se alegrar porque o pastor achou sua ovelha perdida, da mesma forma como aquela senhora que chamou as amigas para celebrar o encontro da dracma, aquela moeda que ela havia perdido. Este pai, ele chama todos para uma grande festa, celebrando a volta do filho para casa. Deus age assim, e ele age assim até hoje. Por meio de Jesus, ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Vocês se lembram do contexto da parábola? As duas parábolas da ovelha e da dracma perdidas? Vocês se lembram também que os críticos de Jesus estavam reclamando porque ele comia e convivia com pessoas que eram estigmatizadas socialmente? Sim, Jesus veio para salvar os pecadores, salvar aqueles que tiveram seu insight e o reconheceram como Messias. Foi com esta passagem bíblica, meus queridos, que um dia eu aceitei a Cristo e me converti. E eu peço licença para contar a vocês o meu testemunho pessoal de conversão. A minha conversão começa bem no início da minha adolescência. Eu nasci num lar cristão, filhos de crentes, mas não curtia muito os cultos. Eu preferia jogar bola. Amo futebol, gosto muito de futebol e desde a minha infância. De vez em quando, eu me reunia com os meus amigos para jogar bola. E eram, mesmo eu tendo meus 12 anos, eram amigos de 15, 16 até 18 anos. E esses amiguinhos não eram boas companhias. Até mesmo, muitas vezes, haviam encrencas que eles se envolviam e eu estava no meio. Minha família passava por um momento difícil, pois meu irmão e meu avô tinham morrido num acidente de carro há alguns anos e os problemas estavam se avolumando em minha casa. A minha relação com os meus pais não era muito boa.
por conta de alguns erros meus, resolvi fugir de casa e andar sem rumo pela cidade. Foi só uma noite. Estava chovendo e, diante dos tapumes de um shopping em construção, parei para pensar no que faria naquela noite. E a parábola do filho pródigo veio em minha mente de forma clara e forte. O Espírito Santo de Deus tocou muito no meu coração naquele momento. E conversei com Deus ali e decidi entregar a minha vida para que Cristo a dirigisse. Decidi voltar para casa também e pedir perdão para o meu pai. E se a história do filho pródigo funcionava, eu não queria apanhar naquela noite. E eu voltei para casa. Cheguei tarde. Coincidentemente, meu pai chegou logo depois de mim. E em prantos confessei meus erros e disse que naquela noite eu decidi crer em Jesus como meu Salvador e viver sempre debaixo da sua direção. Resolvi voltar-me para Deus e pedir perdão para Ele. Por isso que eu estava ali pedindo perdão para o meu pai naquele instante. Meu pai me abraçou, meu pai chorou comigo, meu pai me perdoou e nos tornamos grandes amigos depois disso. A parábola do filho pródigo funcionou comigo. Funciona também com você, tanto para restaurar laços com Deus, como para restaurar laços familiares. Foi assim que eu me converti. E eu convido você a fazer o mesmo. Mas antes quero convidá-lo a analisar mais um personagem. O filho mais velho e mais irado. Vamos olhar para esse personagem também. O que a gente pode dizer sobre este rapaz? Era um homem cujas emoções confundiam os seus pensamentos a respeito do seu pai. Chamo você agora para observar. Ele se julga obediente a seu pai. Ele fala isto. Mas interessante que ele não atendeu de imediato ao que o seu pai pedia. Vamos entrar para a festa. E ele não queria. Então ele não era tão obediente como falava. Ele via a si mesmo como um escravo na casa de seu pai. Mas ele era livre. Totalmente livre. Tão livre quanto o seu irmão mais novo. Ele se sentia tolhido, mas na verdade não era. O seu pai foi claro em dizer que tudo o que o seu pai tinha também era dele. E se seu pai deu metade da herança para o filho mais novo, não se recusaria a atendê-lo no pedido de um cabrito ou de um churrasco para ele comer com seus amigos. Na verdade, meus queridos, o pai amoroso, ao contrário, repleto de atenção e amor, se contrasta com este jovem que está cheio de ira nesse momento de alegria e de festa. Também este filho mais velho julga-se o preterido, mas na verdade ele não era, pois o pai dividiu a herança entre os dois filhos e deu a parte para cada um. O texto diz claramente a respeito disso. Ele não pegou e dividiu a herança e deu só para um, o filho mais novo. O texto diz que separou entre os dois. Então vejam como as emoções do filho mais velho estão tumultuando a sua mente, fazendo com que ele tenha pensamentos distorcidos a respeito do seu pai. Na verdade, o filho mais velho não via o amor e a graça do seu pai. Nem percebiam as bênçãos disponíveis para ele. Nem mesmo ele era sensível à alegria que seu pai estava sentindo ao ver o seu irmão vivo ali, voltando para casa. Ele não poderia, o filho mais velho, chamar os amigos e participar da festa também? Interessante que quando nós olhamos para o contexto da história de Jesus,
Cristo está incomodando os seus críticos com esta figura do irmão mais velho, pois a postura daqueles líderes religiosos da sua época eram posições exatamente como essa: não entrar na festa, reclamar do lado de fora e dizer que Deus não estava dando aquilo que eles queriam. Eles ficam para trás quando não se arrependem dos seus erros e se julgam justificados por causa de uma religiosidade externa, cumpridora de rituais, repletos de hipocrisia. Jesus vai dizer uma palavra dura a respeito disso. Os publicanos, os pecadores, entram no céu antes desses religiosos hipócritas, porque os doentes aceitam que estão doentes e o médico dos médicos está ali pronto para curá-los. Estaria você no mesmo lugar que o filho mais velho? Se julgando santo, autojustificável, murmurando contra Deus, reclamando do Pai Celestial, porque houve reconciliação de algum pecador que saiu da miséria e da tragédia para vir para o reino da luz? Por que você não entra no clima de festa e celebra com todos os demais filhos de Deus a reconciliação com o Criador? Convido você também, se está nessa situação, para entrar no clima da reconciliação. Quero fechar toda a nossa análise dizendo que esta parábola termina com uma grande festa, conforme nós lemos, onde a reconciliação e a restauração dominam a cena. A parábola do filho pródigo agora tem nomes e tem endereços. É a minha história. O filho pródigo se chama Ademir. Tem também endereço, o endereço da minha vida e do meu coração. O nome e o endereço desta parábola podem também ser da sua família, da sua casa, se tão somente você tomar a mesma decisão do filho pródigo. Você se humilhar, buscar a presença de Deus, recitar esta confissão e tomar passos para voltar para casa. Tal como o filho mais jovem, muitos se rebelam contra Deus e querem viver distantes do olhar do Criador, o que seria impossível. Muitas escolhas são caminhos de desgraça e de infelicidade. Está na hora de voltar para a casa do Pai e há uma festa esperando você. A festa das bodas do Cordeiro, a festa preparada por Cristo Jesus. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é, simbolicamente, a festa que está preparada nos céus para todos nós. Ela aponta para a mensagem da reconciliação entre o Pai e seus filhos, mediante o preço pago por Jesus na cruz, por todos nós. Cristo morreu naquela cruz para que os meus erros todos fossem perdoados. Cristo morreu naquela cruz para que os seus pecados, suas falhas, suas decisões ruins também fossem todas apagadas e perdoadas e totalmente esquecidas. Então, tome a decisão agora de voltar para os braços do Pai Celestial, não importa qual seja a sua atual condição. Faça uma oração como a do filho pródigo e confira o que vai acontecer. A parábola do filho pródigo funciona. Você será recebido, você será perdoado, você será transformado, você será honrado e você será o centro de uma grande festa com muita alegria. Repetir o retorno do filho pródigo foi a decisão mais importante da minha vida, que afetou a minha família, afetou a vida dos meus filhos, afetou a vida dos meus netos, afetou as igrejas por onde eu passei, afetou também a amigos e colegas de trabalho, afetou todo o roteiro da minha vida e das pessoas com quem eu me relaciono. Faça você o mesmo, agora, com uma simples oração. Pai, pequei contra o céu e contra ti.
nem sou digno, mas eu quero depender de Ti. Faça você mesmo esta oração simples e venha participar da ceia do Senhor como filho de Deus, como herdeiro de Deus, com roupas novas, roupas espirituais, prontas para uma grande festa e um anel em seu dedo, dizendo que você é herdeiro de Deus para todo sempre. Quero convidar você para participar da ceia agora e entender esta comunhão, esta reconciliação de Deus conosco através de Cristo Jesus. Nós temos aqui pão e vinho. O pão simboliza, conforme Jesus ensinou, simboliza o seu corpo, corpo que foi dilacerado naquela cruz para que nós fôssemos salvos. Vinho, conforme Jesus ensinou, simboliza o seu sangue derramado na cruz para que tivéssemos vida eterna. E eu gostaria, antes de tomar os elementos, juntos com vocês, prepare aí em sua casa pão e vinho, ou mesmo suco de uva. Mas eu gostaria antes de ler um texto, que é Romanos, capítulo 5, do versículo 8 a 11, que diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Eu fico imaginando aquela festa, o filho pródigo sentado ao lado do seu pai e todos os empregados festejando ali com músicos, tocando. O filho, talvez o filho mais velho, foi convencido a entrar na festa também. De certa maneira, nós aqui, como igreja, estamos fazendo o mesmo. Nós, como irmãos, estamos reunidos em torno do nome de Jesus. E como família, estamos celebrando a nossa salvação. E eu convido você agora a pegar o seu pedaço de pão, aí com sua família, cada um pega um pedaço de pão. E juntos vamos lembrar que Cristo morreu por nós. E este pão simboliza o seu corpo, no qual agora nós somos participantes. Todos juntos, em memória de Cristo Jesus, vamos comer este pão, lembrando da morte de Jesus. Todos juntos. Jesus também definiu que o vinho simbolizaria o seu sangue derramado na cruz. E ele acrescenta uma informação interessante. Ele fala que é o sangue da nova aliança, o preço de resgate para perdão de pecados de muitos. Todos juntos vamos tomar um pouco deste vinho para lembrarmos o que Cristo fez por nós. Ele deu a sua vida por nós na cruz. Todos juntos vamos tomar este vinho agora. Agora eu gostaria de fazer uma oração por você. E a oração é bem no estilo da oração do filho pródigo. Que você feche os seus olhos e que você faça uma oração agora. E somente você e Deus sabem os detalhes da sua vida e qual foi a sua rota de decadência. Não importa quão fundo o poço chegou na sua vida, quão difícil está a situação. Importa que o braço de Deus vai te alcançar se você decidir aceitá-lo. Então feche os seus olhos e vamos fazer uma oração agora. E eu peço para que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração o mesmo que Ele colocou no meu. A decisão
de voltar para a casa de Deus, a decisão de voltar à comunhão com Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nosso querido e amado Pai Celestial, neste momento, nós confessamos que pecamos contra Ti, que tomamos decisões totalmente equivocadas, que julgamos que podíamos fazer tudo que estava ao nosso alcance, sem pensar nas consequências. Senhor Deus, quão rebeldes nós fomos, como nosso coração estava enganado. E agora te pedimos que o Senhor nos ajude a sair desta situação tão difícil e complicada. Ó querido Deus, ajude-nos a voltar para casa. Ajude-nos, Senhor, a dar o passo difícil de quebrar o nosso orgulho e declarar a nossa dependência, a nossa total humilhação diante da Tua presença. Querido Deus, nós te rogamos também que o Senhor restaure a nossa vida. As nossas roupas são indignas, o nosso corpo está sujo porque fomos envolvidos pela lama do mundo e pedimos que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado e que o rio que simbolicamente refere-se ao Espírito Santo venha lavar a nossa alma e que estejamos, Pai amado, limpos na Tua presença. Ó querido Deus, abençoa o coração destes que estão ouvindo esta mensagem e ajuda o Senhor a seguir na Tua direção e receber o Teu abraço, o Teu beijo, o Teu perdão e a entrarem na festa que o Senhor preparou. Santo Deus, nós colocamos a vida de cada filho que quer voltar nas Tuas mãos. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, e sabemos que o Senhor ama a cada um deles, que o Senhor quer reconciliação com todos eles e vai restaurar a vida de cada um. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós fazemos esta oração confiantes no poder do nosso Salvador e também na atuação do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo oramos. Amém. For God so loved the world, all of us, you and me. He loved us so much He sent His only Son, Jesus, the firstborn of creation, sent to take our place, to bear our burden, to suffer our consequence. We were far from God, but God didn't want to be far from us. Jesus came to bring us home. As a prodigal returns to their father, so too could we return to our Creator. A simple plan with just one requirement. Belief. For whosoever believes in Him will not perish, but will have life. Life eternal. At the very heart of God is love. Indescribable, unrelenting, unstoppable love. That love shines a light, guiding us home. For God so loved the world.
Senhor, és meu pastor, justo e fiel. Veio ao mundo humilhado, se entregou por mim. A glória dos céus deixou por amor, morrendo na cruz, me resgatou. Vida me deu, me redimiu, para amar como Ele amou e exaltar o Rei. Vazia está aquela cruz e vive para sempre o Cordeiro de Deus, Cristo Senhor. Dos céus deixou por amor, morrendo na cruz, me resgatou. Vida me deu, me redimiu, para amar como Ele amou e exaltar o Rei. Vazia está aquela cruz e vive para sempre o Cordeiro de Deus, Cristo Senhor. A glória dos céus deixou por amor, morrendo na cruz, me resgatou. Vida me deu, me redimiu, para amar como Ele amou e exaltar o Rei. Vazia está aquela cruz e vive para sempre o Cordeiro de Deus, Cristo Senhor. Nesse momento queremos convidar você a adorar ao Senhor através dos dízimos e ofertas. Aqui na Igreja Batista Brasileira em Chicago, nós cremos firmemente que Deus é o nosso provedor. Então, como parte da nossa adoração, como parte da nossa gratidão, nós oferecemos a Ele uma porção daquilo que Ele tem nos dado. Neste momento, então, quero convidar você a adorar ao Senhor através dos dízimos e ofertas. Você pode fazer através do sistema eletrônico, eletronicamente através do sistema Zelle, usando o nosso e-mail ibbchicago1@gmail.com. O e-mail novamente ibbchicago1@gmail.com.
Adore ao Senhor enquanto eu toco o piano um pouco. Adore o Senhor com seus dízimos e ofertas neste momento. Olá, irmãos! Chegamos ao final de mais um culto online da IBBC. Estamos aqui para os avisos finais. O primeiro deles é com relação à campanha das cadeiras que queremos atualizar vocês. Até sexta-feira, arrecadamos 38 cadeiras. Lembrando que nosso objetivo final é chegar a 100 cadeiras. Se você ainda não fez a sua doação, faça pelo Zelle, ibbchicago1@gmail.com. Outra novidade é que nós já sabemos o mês que retornaremos à igreja. Será em julho, está chegando. Ainda não sabemos exatamente o final de semana, mas o pastor Ademir logo vai informar. E fiquem tranquilos, porque seguiremos todas as orientações de segurança que as autoridades vão informar. Outra novidade é batismos. Nossa igreja está crescendo e teremos pelo menos 6 batismos para serem realizados também em breve, provavelmente em agosto. A data oficial o pastor também vai informar logo em breve. Vamos a uma oração final para terminar o culto de hoje? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse culto online. Te agradecemos pela tecnologia, porque estamos juntos, mesmo distantes, ó Pai. Pedimos uma semana abençoada de proteção e provisão a todos os membros da IBBC e suas famílias, aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Senhor, nós te amamos e te louvamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenha uma semana abençoada e até domingo que vem.